E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a grande comissão, é nisso que nós cremos, é isso que nos impulsiona a estarmos aqui, pregando a palavra de Deus para você. Doutor Alex Grotti, pergunta que não quer calar. O senhor havia me falado em alguns outros programas, queria trazer a respeito disso. Qual é a importância, de fato, de uma igreja ter uma regularização? Com a palavra, doutor. Pois bem, no programa anterior nós falamos a respeito do estatuto do CNPJ da empresa e da regularização para uma proteção legal. Porque muito embora nós vivemos num Estado laico, o que é a laicização do direito? É o Estado não interferir nas questões religiosas, questões de templos. E a nossa Constituição Federal, ela traz alguns benefícios para que esses templos sejam regularizados. Mas quando fala templo, não necessariamente é igreja, é templo de qualquer segmento. Seja templo evangélico, seja templo budista, seja templo afro-religiões de matriz africana, é templos de qualquer culto. Então, o que ocorre? No programa anterior, nós falamos sobre a regularização para o funcionamento da igreja. Mas tu disseste que o pessoal andou te procurando no WhatsApp para tomar conhecimento a respeito da regularização de terrenos, como fica. E esse assunto, de fato, ele não pode passar em branco, porque o que acontece? As pessoas elas estão correndo graves riscos com seu patrimônio, com seus templos, digamos assim, né? Porque o que acontece? Soubemos aqui no interior, principalmente região carbonífera, e a capital não é diferente do que eu vou falar. O que acontece? As igrejas evangélicas e um terreno, até aí está tudo normal. Só que aqui nós temos, assim como eu tenho conhecimento, o irmão também tem conhecimento, de que uma pessoa é membro da igreja, ela cede o terreno para construir um templo, uma igreja evangélica ali. E aí o que acontece? A igreja diz, nós ganhamos o terreno, mas ganharam de boca. Não houve uma regularização daquele terreno para a titularidade da igreja. E qual é o risco envolvido nisso? É que, perante a lei, se não trocou de nome no registro de imóvel, se não trocou de nome na matrícula do imóvel a titularidade de quem é dono, o dono passa a ser o anterior. Numa ação judicial, por mais que explique para o juiz, por mais que leve testemunhas e digam, mas esse terreno foi doado, foi cedido por fulano, o juiz, como personificação da lei, né, e o Ministério Público como guardião da lei, não pode, tudo bem, se tem testemunha aqui, se eles doaram, né, não vai ganhar. Porque até atrás da matrícula de imóvel, quando tu vai no registro imóvel, ali atrás diz quem não registra não é dono. Está bem claro, e a nossa legislação, ela é firme com esse entendimento de que a titularidade do terreno só é de quem houve essa mudança. E aí alguém pode dizer assim, mas nós não estamos importados com isso, deixa assim como está que está bom. Ok. O que acontece se o terreno que foi construído um templo foi doado pelo seu João e pela dona Maria, eles vêm a falecer e passados anos os netos não são cristãos, vamos usar esse exemplo, ou são e resolvem querer, e moram de aluguel, resolvem querer reivindicar o terreno, que quando for feito o inventário dos bens do decujus, do falecido, vai integrar aquele terreno que tem uma igreja em cima que nunca regularizaram.
nunca fizeram o desmembramento, nunca fizeram a troca, seja por compra e venda ou seja por doação, nunca houve essa regularização. E o que acontece? A igreja vai perder esse terreno. Aí ela pode dizer assim, mas aí a gente fala com o irmão fulano, pede para ele ir lá e fazer a doação. Se o terreno foi do avô que faleceu, que não fez o inventário para trocar para a titularidade do pai e do neto, é impossível o neto ir lá e dizer eu assino que nós doamos, porque está atrelado ao nome, né, e aí há uma burocratização para tentar legalizar isso aí muito forte. Haverá assim, um desgaste muito grande, e se facilitar e a família não quiser fazer essa regularização, essa igreja, esse templo vai ser perdido, porque os donos é aquela família. E aí há uma, digamos assim, como eu posso usar o termo, me foge agora o termo, mas é uma economia muito desfavorável para o templo, que eles constroem em cima e pensam assim, não vamos gastar com a matrícula do imóvel, vamos deixar assim, fulano cedeu, vamos construir. E eles constroem, e fica ali 5, 10, 15 anos o templo em cima daquele terreno. Aí o que acontece? Alguém aí ouviu aí uma lenda urbana, ou escutou alguém falando no boteco, se ficar 5 anos em cima já era dono, é uso capião. Não faz o uso capião. O uso capião é uma coisa tão rigorosa que as pessoas têm um ditado popular de dizer assim, ficou em cima 5 anos, já era. E não era. Para fazer o uso capião de um terreno, é necessário que, em primeiro lugar, tem que ser menos de 250 metros quadrados em via urbana, para uso capião. Então tem que ser 10 por 25, alguma coisa mais ou menos assim, 12 por 12,5, alguma coisa mais ou menos assim, chutando por cima a metragem. Passou disso, não faz uso capião. Segunda situação, se for olhar o tamanho do templo, e tem os terrenos do lado, como é que fica. Segunda situação, para fazer um uso capião, só falando da formalidade, precisa elaborar um documento. Ninguém nunca fez nenhum uso capião sem elaborar um documento chamado memorial descritivo, que é ou um arquiteto ou um engenheiro para elaborar. Advogado não faz memorial descritivo. Há um custo à parte para fazer o uso capião. Segundo ponto, para a igreja fazer o uso capião de um terreno, precisa que ele seja, além de passar de 5 anos, é aí que a pessoa memoriza 5 anos, precisa que seja incontestável. E o que isso se refere? Isso se refere que o juiz vai citar toda a família, sobrinhos, netos, filhos, para que eles venham ao processo de uso capião dizer se eles concordam ou não que o avô deles lá, não sei quantos anos, deu terreno para a igreja. Se um filho, um neto dizer eu não concordo, já não é feito uso capião. Só que aí o que acontece? Com esse folclore aí de que se ganha posse, se ganha uso capião, há muitos terrenos e ainda te digo que Butiá tem as igrejas evangélicas com terrenos irregulares. O terreno estando irregular, o PPCI não está regular, não tem alvará de funcionamento. E aí, se a prefeitura bate uma fiscalização, ela pode fechar aquela igreja, e aí o crente, o pastor, digamos assim, que não é despreparado, é o desleixado, o pastor desorganizado vai dizer, é uma obra do capeta, vamos orar porque eles querem fechar. Não, é uma legislação, não é obra do capeta. Obra do capeta é pastor desorganizado. É pastor que não quer gastar com dinheiro para regularizar algo que precisa ser regularizado. Isso é coisa do capeta. A prefeitura ir lá e fechar não é. Isso é questão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o cristão ele tem que ter um bom testemunho, ele tem que andar conforme a lei. Voltando à questão do terreno, para nós concentrar nessa parte. A igreja estando irregularmente em cima de um terreno, ela não é dona.
ela está com uma posse ali, entre aspas, que não foi dada essa posse, ela está com um terreno emprestado. E emprestado na nossa legislação não faz uso capião. Alguém me entrou em contato comigo esses dias aqui da região carbonífera, não vou informar qual a cidade, mas é da região carbonífera, e ela disse, olha, tem um terreno aqui do lado da minha casa e já está abandonado, e as pessoas faleceram, e já está abandonado aqui desde os 1992, nós podemos fazer uso capião? E aí eu expliquei para a cliente, o uso capião precisa do memorial descritivo, precisa de tanta metragem, precisa ser incontestado, vai ser citado os herdeiros para que digam se concordam, não é assim. Se assim fosse, eu então ia lá e comprava ali da Voluntários da Pátria, ali, aqueles prédios, tudo ali que está invadido ali por catadores, eu ia lá e comprava deles, eles faziam uso capião, mas não é assim. Chegou num lugar e se adona, na verdade ali há pessoas que estão em cima de um terreno, dá para quase dizer que pode ser até uma invasão, digamos assim. E um outro detalhe, terreno da prefeitura não se faz uso capião, não se ganha uso capião, porque o terreno pertence ao município. O único que se consegue fazer uso capião é de terrenos que são de áreas particulares, de pessoas. Terreno do governo estadual, governo federal, municipal, não se faz uso capião. Tanto que se for ver na prefeitura, existe um cadastro de quem está lá em cima para a prefeitura saber. Mas se a prefeitura quiser ir lá desocupar, ela pode desocupar. E as pessoas elas têm um folclore que está em cima já era, passou de 5 anos já era. Não. Passou de 5 anos para fazer o uso capião e ganhar tem requisitos. E um deles é o incontestável. Então, voltando para a questão das igrejas, se há um templo construído em cima de um terreno que foi doado de boca pelo seu João lá nos anos 50, foram doados pelo seu João, e nunca foi trocado a titularidade, legalmente, se os herdeiros quiserem reivindicar aquele terreno, o terreno é deles. O máximo que pode acontecer é a igreja ter que demolir o templo. Isso, pegar o terreno, digamos assim, sem benfeitorias em cima. Mas agora que os parentes ganham terreno, reivindicando, eles ganham terrenos, eles retomam o que é deles de direito, e isso está sujeito a acontecer sem a regularização. Mas aí nessa malandragem, alguns pastores não regularizam para economizar, porque aí está no nome do fulano, não pagamos o IPTU, porque está no nome do fulano, aí o que acontece? O município tem todo o direito de mandar esse imóvel para leilão. Vai para leilão. Aí nem quem doou fica com terreno e nem a igreja não fica com terreno, porque não pagaram IPTU. Agora, a importância da regularização. Agora que o telespectador entendeu quais os riscos que se pode tomar, qual a importância da regularização? Aquele pastor que regularizar o imóvel para o nome dele, além dele ter uma garantia de que aquele imóvel pertencerá à igreja, há a imunidade tributária. O que acontece? Você estando com um terreno num imóvel que não pertence à igreja, tem que pagar o IPTU, seja na titularidade do dono anterior. Se não pagar o IPTU, vai para leilão. Mas se regularizar para o nome da igreja, ela não paga IPTU, porque ela é imune. Então o que acontece? A regularização de igrejas, não só para terreno, mas um CNPJ, ele tem uma imunidade tributária. Por quê? Alguém pode dizer, eu não concordo, igrejas teriam que pagar tributação. Bom, se a gente concorda ou não concorda, está na Constituição Federal, por volta do seu artigo 150, e outros artigos, que a igreja ela tem imunidade tributária, diferente de taxas. Taxa de coleta de lixo, taxa de outra coisa é taxa. Mas agora a tributação, por exemplo, uma igreja regularizada no seu CNPJ, ela pode passar o carro para o nome da igreja.
O carro estando no nome da igreja tem imunidade tributária, não é pago IPVA. Vale a pena regularizar uma igreja e não pagar nem IPVA, não pagar o ITBI para transferir para o nome da igreja, que é o comprador, o imposto de transmissão de bens imóveis, quando é a igreja que comprou um terreno ou recebeu a doação, ela não paga o ITBI. E ele tem um valor, né, doutor? É um valor de 4%. Porto Alegre é 4% do imposto novo. Depende de município para município, né? Aqui hoje nós estamos em Butiá, né? Mas Butiá eu vou chutar que seja 3%, eu não tenho certeza. Mas ele vai de 3% a 4%. Agora houve a reforma tributária que para fazer o inventário está chegando, está aumentando de 4% para 8% e o governo quer subir ainda mais. Então o que acontece? Regularizando um terreno de uma igreja, além dele ter a segurança que aquele imóvel pertence à igreja, ele não vai pagar o ITBI para transferir para ele e ele não vai pagar o IPTU nos outros anos. Aí a questão da tributação na conta da luz reduz até 30%, mas tem estados que não concedem, porque aí pertence ao estado ali a concessão de luz, mas alguns lugares conseguem, outros não conseguem. Mas o que ocorre? Regularizando a igreja, tem essa vantagem da imunidade tributária, porque aí o terreno está no nome da igreja e não paga o IPTU. Então não tem por que a igreja não regularizar. Por exemplo, igrejas que são locadas. Tem igreja que loca um prédio e esse prédio locado, no aluguel tem o valor do IPTU a ser pago pela igreja. É só a igreja levar o seu CNPJ, os seus documentos lá na Secretaria de Fazenda, lá na prefeitura, pedir a imunidade e aí informando que aquele, muito embora o imóvel esteja no nome do proprietário, quem está pagando ali, mediante aquele contrato ali, é a igreja, e pedir então a imunidade daquelas parcelas do IPTU. Então, há vantagens, há proteções do Estado para igrejas regularizadas. E uma igreja que não é regularizada, se ela está num local, por exemplo, deve ter aí pelo interior, aí da região carbonífera, alguém botou lá num terreno, fez um templo ali, a toque de caixa, não fez o PPCI, não tem alvará de funcionamento, porque não tem CNPJ, não pode ter alvará de funcionamento de igreja. E aí o que acontece? Mas nos moldes bíblicos, nós não estamos falando dos moldes bíblicos. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A legislação atual precisa do alvará da prefeitura para uma igreja funcionar. A prefeitura, ela tem a chave da cidade. É ela que autoriza o funcionamento ou não autoriza. Então não há nada de errado na prefeitura não autorizar um imóvel de funcionar por falta de alvará. A prefeitura está correta nesse sentido. Regularizando a igreja, se passar até, repetindo, um carro, um imóvel, por isso que tem igreja que tem ônibus, que não paga ali a tributação e não paga ali o IPVA, tá entendendo? Paga só o seguro. Então por isso que as pessoas, a regularização ela é vantagem, além de estar protegido, tem imunidade tributária, tem uma garantia da propriedade. Agora, ficar irregular, você fica à mercê da sorte, que não é correto. Nós, como cristãos, devemos andar correto e devemos andar conforme a lei manda nós andar. Então, o que acontece? Em resumo, já que é ao vivo, quais são os riscos que se tem para recapitular em casa? Não regularizando um terreno da igreja para fazer uma economia. Tem um termo mais feio. Eu não queria dizer economia porca. Fazer uma economia porca, de não pagar ali a transferência, não regularizar a igreja tem o risco de ser retomado pelo parente que é dono daquele terreno legalmente, porque quem doou de boca foi o avô,
não tem nenhum documento que diga que ele doou, simplesmente alguém dizendo, mas foi o teu avô, teu bisavô que doou para o terreno aqui, essa igreja está aqui há 20 anos, perde na justiça. Ah, mas já passou de 5, já temos uso capião. É lenda. Para ter um uso capião precisa entrar com um processo de uso capião, fazer o memorial descritivo, entregar uma documentação e ainda é notificado os herdeiros para que se manifestem. Um juiz não sai dando. Ah, tu ficou 5 anos aí? Por exemplo, eu tenho uma cliente aqui, e eu tenho uma cliente de Butiá aqui, que ela está há 30 anos em cima do imóvel. 30, não é 5. Cliente minha. E ela quis fazer o uso capião. Orientei ela a abrirmos o inventário, que é o correto. Mas ela queria o uso capião. Aí eu disse, fulana, a ação para esse tipo, como tem mais de um herdeiro, é um inventário. E aí ela botou na cabeça que ela queria o uso capião, porque ela tinha falado com outros 2 advogados que queria o uso capião. Eu disse, bom, o uso capião não é assim. Não, mas eu estou há 30 anos. Não é assim. Entrei com o processo por insistência da cliente. Agora foi comprovado que ela está há 30 anos em cima do imóvel, foi comprovado, lá por contrato da CE, contrato da Corsã, o IPTU foi ela que parcelou, aí diz, então é dela, é incontestável, não, precisa ter contestação. Os outros irmãos delas foram todos citados para dizer se concordam ou não que ela faça uso capião. E se um irmão disser que não concorda, porque ele também tem direito à partilha, não tem filhos privilegiados e filhos preferidos, todos são iguais na lei, né? Então o que acontece? Não existe filhos deserdados, porque aí deveria aprontar alguma coisa muito feia para o pai e deveria ter um processo sobre essa questão. Se uma dos irmãos da minha cliente disser que não concorda que ela faz uso capião, ela não vai fazer uso capião. Queremos retornar esse assunto para a igreja. Se um dos herdeiros do doador de boca não concordar, vai tomar a igreja. E aí ele vai dizer, aí o pastor vai dizer coisa do capeta. É o pastor que estava encapetado por nunca regularizar a igreja. É verdade, sabe que eu falo assim? É o pastor que fez uma economia porca de não querer gastar o dinheiro da igreja com coisas legais, com regularização, perde a igreja. Aí para não dizer que é ele que foi um boca aberta, que foi um desleixado, vamos dizer que é do capeta, né? Vamos orar. Vai orar e o juiz vai dar para titularidade para aquela pessoa. Então essa é uma importância. E é um assunto sério. E quem está nos assistindo aí, que é pastor, está dizendo, eu nunca pensei nisso. Eu achei que ficava 5 anos, era dono. Bom, então eu vou vir aqui para essas voltas da Ponte Arame, eu vou fechar uns terrenos ali, vou botar uma plaquinha, pertence a Alex Grode, daqui 5 anos é meu, né? Não. Vai ser notificado os herdeiros para falar se concordam ou não concordam. Então eu acho que basicamente é essa questão da imunidade tributária, que regularizando é vantajoso, é vantagem existir uma igreja regularizada. Tanto na questão que falamos no programa anterior, que o estatuto ele protege, muito embora nós temos o Estado laico, o Estado ele protege, mediante um processo, uma igreja regularizada. Se existe alguma pessoa pregando na esquina democrática, que eu usei o exemplo, e ela está falando algumas coisas que alguém possa entender que é bobagem, ou que é ofensivo, ou que é discriminatório, ou que é o que mais, que é qualquer tipo de situação antissocial, o que está sendo pregado lá na esquina, essa pessoa não tem uma igreja regularizada, ela recebeu uma revelação de Deus para ir na esquina desregularizada, de forma ilegal, sem ter nenhuma base teológica para ir lá falar bobagem. Aí essa pessoa vai ser presa, porque ela não tem nenhuma base protetiva para aquilo. Agora, se é uma pessoa de uma igreja regularizada, que como a gente disse no programa anterior, isso não vai ser um escudo para ofender as outras pessoas, para agir de forma discriminatória, por agir de forma intolerante,
Mas se essa pessoa falar alguma coisa que alguém possa se ofender e entrar com um processo contra esse crente, ele vai apresentar de qual igreja que ele é membro de uma igreja regularizada, onde na profissão de fé e no estatuto diz aquilo que ele acabou falando, que foi concordado pelos membros daquela comunidade. Então o juiz ele vai fazer o quê? O juiz ele vai olhar no estatuto, vai dizer, realmente, aqui fala tal coisa, é a profissão de fé deles e nós não podemos fazer nada. Porque, por exemplo, todos entendemos que tirar uma vida é crime. Os protetores dos animais entendem que se tu sair ali na rua e assassinar um gato é um crime. Se tu assassinar, e eu amo gatos, cachorros, se tu matar um cachorro é crime. Se tu matar uma galinha, um animal só por matar e não comer é crime. Então por que as religiões de matriz africana, quando matam uma galinha, um cabrito na esquina, ninguém vai preso? Porque o ato é o mesmo, matou para não comer. Por que não vai preso? Porque existe templos de matriz africanas onde diz que aquilo faz parte da liturgia. E está no estatuto, que é um ritual deles matar uma galinha, um bode ou um cabrito. Se nós não concordamos, por exemplo, tem gente que não concorda que alguém deve ser evangélico. Não é o concordar que vai dizer se é legal ou não é legal. Então por que quando se mata um animal na esquina, não é um crime de assassinato? Porque está dentro da liturgia daquela religião matriz africana. Da mesma forma, o crente vai lá e fala algo que possa ofender alguém. E hoje nós vivemos na geração do eu não concordo. A pessoa pode não concordar com o que ele está falando. E ele falou algo que aquilo é pesado para quem está ouvindo. E se sentiu discriminado, se sentiu, digamos assim, que ele foi intolerante. Essa pessoa vai ser processada. Mas vai chegar lá o estatuto e a profissão de fé dentro do bom senso, né? Como eu disse, não é um escudo para sair falando qualquer coisa. Então, a regularização da igreja, ela é o melhor caminho. Por exemplo, foi julgado pelo ministro Luiz Fux, na época, do STF, muito bem julgado, inclusive. Havia dois ou mais estacionamentos de carro. E a igreja comprou um terreno e ela fez um estacionamento numa cidade grande. Cidade grande, sabe, não tem lugar para estacionar, né? A igreja tinha um terreno. A igreja tinha um terreno lá que ela ganhou, regularizou, passou para o nome dela. E essa igreja evangélica locava aquele espaço para te deixar o teu carro ali, sei lá, R$5 a hora, não sei. Por um valor bom. As pessoas colocavam o carro lá e pagavam para alguém que pertencia à igreja. E aí os comércios vizinhos processaram essa igreja, dizendo que era um absurdo que eles pagavam tributos e a igreja não pagava tributos, que eles pagavam todos os impostos e cobravam um valor X, que a igreja cobrava um pouco mais barato porque não pagava imposto, que isso é jogo desigual e que isso estava desequilibrando o comércio. Aí isso foi parar no STF. E aí o ministro Luiz Fux julgou que a igreja é imune à tributação. O processo foi que ali não era uma igreja, era um estacionamento, era um comércio, então devia de pagar a tributação ou ser fechado ou processada, né, para pagar aquela tributação atrasada. Mas o STF julgou que se o estacionamento estava regularizado no nome da igreja e aquele dinheiro era em prol para custos da igreja, que ela estava imune e não cometeu nada ilegal. Agora, se a igreja ganhou um terreno lá e deixou no nome do outro para não, isso ia dar um problema terrível. Ia acabar perdendo. Ia ter que pagar, ter a tributação no nome do outro lá que acabou não pagando. Então, basicamente, é importante. Esse é um tema não esgotável aqui nesse assunto,
Mas o que acontece? A pessoa precisa entender que estando regularizada é o melhor caminho. A igreja não paga imposto de renda no banco, não tem por que não ter conta bancária, não vou botar conta bancária, porque é coisa do capeta querer cobrar lá imposto de renda. Não paga imposto de renda a igreja. Então, tendo um CNPJ, abre uma conta no nome da igreja. Vai se prejudicar o pastor que bota no nome dele as contas da igreja. Ele tem que declarar imposto de renda e vai pagar um valor absurdo o dia que cair na malha fina. Agora, se colocar no nome da igreja, irmão Longaray, estar regularizado e dentro da lei, é a forma mais segura de se proteger e andar conforme os ditames legais. Andar regularizado, andar pela sorte, como tem acontecido, é um perigo. É um perigo para esse pastor que acaba, infelizmente, não tendo uma orientação adequada, acaba ouvindo coisas, digamos assim, de forma democrática. Não, a igreja está aí há 5 anos, ela é dona. Não é dona. Não é dona. E o senhor sabe, doutor Alex, que eu fico imaginando, né? As pessoas que estão nos assistindo, elas podem pensar assim, mas esse assunto é um assunto que, não é bíblico, mas igreja, você que está me ouvindo, pastor, isso é extremamente importante, porque todas as pessoas que contribuem com dízimos, ofertas, as pessoas têm um ledo engano, elas pensam, entreguei meu dízimo e minha oferta, dali para frente é a responsabilidade de quem está recebendo. Não é bem assim. A gente tem que entender que o dinheiro da igreja é dinheiro sagrado e ele tem que ser investido de uma forma lógica, para que haja um retorno para as pessoas, porque as pessoas têm um preconceito de tocar nesses assuntos porque acreditam que são assuntos da terra. O nosso tempo ele é rápido. O outro assunto que nós iríamos tratar era sobre a questão da prosperidade, mas eu quero provocar também o senhor para dar sua opinião a respeito, porque as pessoas elas tendem a espiritualizar tudo e se esquecerem que são cidadãos da terra enquanto estão aqui. Não lembra lá Pedro foi questionar Jesus porque os impostos que o Império Romano cobrava dos judeus chegou no calcanhar dele. Os publicanos cobraram o imposto dele e ele ficou chateado, irritado com a situação. Jesus foi lá e disse, olha, vai lá pesca um peixe, porque lá na boca do peixe vai estar o dinheiro para pagar o meu e o teu tributo. Jesus nunca se omitiu da questão tributária, ou seja, nunca desvalorizou essa realidade, porque ele entendia que existem assuntos que são pertinentes às coisas da terra. Então a gente não pode achar que tudo é espiritual e empurrar tudo isso para a conta de Deus. Existem coisas que nós precisamos fazer aqui na terra que são imprescindíveis, até porque assim, a igreja ela tem essa imunidade porque o Estado entende, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, ela entende que a igreja faz um serviço à sociedade. Sim. Quantas pessoas eram dependentes químicas e traziam problemas gigantes para sua família? Quantos homens que nós sabemos, doutor Alex, que eram alcoólatras e que drenavam, porque o vício ele drena as finanças de uma família, ele leva uma família a quebrar financeiramente. Filhos às vezes não têm condições de vestir roupas, o básico dentro de casa porque o pai é um alcoólatra. A igreja prega o evangelho, Jesus faz um milagre na vida da pessoa e a pessoa sai daquela condição. Então a igreja ela faz um serviço poderoso. Eu lembro que quando eu tinha um templo no centro da cidade, antes da pandemia, nós tínhamos um trabalho, doutor Alex, magnífico. Nós tínhamos mais de 20 famílias que nós dávamos assistência com sacolas econômicas para ajudar na vida social, na alimentação das pessoas. Então a igreja ela presta um serviço importantíssimo para a sociedade. Por isso o Estado entende que é importante que a igreja tenha essa liberdade tributária, vamos dizer assim. Mas como o doutor Alex falou, é extremamente importante que o pastor tenha essa vontade, esse ânimo de procurar a regularização para que a igreja tenha uma vida social sadia.
Esses assuntos que nós estamos conversando, doutor, e aí eu queria que o senhor explicasse um pouco mais. Nós vamos ter que ficar nesse assunto, e aí no próximo a gente fala sobre outro tema. Hoje como nós estamos com um programa ao vivo, nós vamos usar tudo aquilo que nós podemos do conhecimento do Dr. Alex. Quantos minutos nós temos ainda, diretor? 22? Pois bem. Então imagina, doutor, eu quero criar uma situação que é pertinente. Não, isso que tu falou, pastor Alex, é pertinente que mas talvez o telespectador possa não ter compreendido. O que acontece? Muito embora a gente começou falando na laicização do direito, é que a Constituição Federal, lá no seu artigo 19, em outras palavras, que eu gosto de falar a linguagem... Jurídica? Não, jurídica não, a linguagem popular. A popular, porque senão a pessoa pode não compreender o que a gente está falando. Então eu procuro falar a linguagem nossa mesmo aqui, né, do povo botiaense, para que seja compreensível a todos. Muito embora o Estado se separou da Igreja, houve a laicização, que é a separação, a Constituição Federal diz que não pode ter uma igreja pertencente ao Estado, coisa que tem em outros países. Por exemplo, a Alemanha, a igreja luterana é alemã. Todo alemão, Inglaterra, né? todos que vivem lá na Alemanha, todos aqui no Brasil as pessoas são contra o dízimo. Lá na Alemanha, todo o alemão tem que dar o dízimo para a igreja luterana, porque ela pertence ao Estado. E aí, se você é imigrante lá e você é de uma outra igreja, você tem que ir até, porque é descontado em folha de pagamento. E lá na Europa é assim, você tem que ir até a Receita Federal e dizer, olha, eu não quero que desconte o meu dízimo para a igreja luterana. Aí tu leva ali a documentação regular, documentação, não é de boca, né? Que tu é de uma igreja evangélica. Eles, tu é da igreja livre. Aí eles vão lá e te isentam de ser descontado em folha. Então o que acontece? O Estado, ele separou-se, houve essa laicização aqui no Brasil. Mas ela entende, e aí o direito usa o termo assim, que as igrejas fazem um trabalho de controle social. E aí tu falava, eu estava lembrando agora do pastor Isaías Figueiró, aqui de Porto Alegre. O pastor Isaías Figueiró, né, para quem não sabe, é da igreja Encontros de Fé, ele tem mais de 30 mil membros na igreja dele. Mais de 30 mil membros. Mais que essa cidade de Butiá aqui. Sim. Aqui são 18 mil? Sim, ele tem mais de 30 mil membros. O dobro das Assembleias de Deus de Porto Alegre, que tem na igreja de Isaías Figueiró. Mas se você for pensar, desses mais de 30 mil membros que tem na igreja deles, quantos deixaram de ser bandido, deixaram de ter uma má conduta, não viraram assassinos, psicopatas, transtornos emocionais, depressão, não se suicidaram? Então, quantas pessoas deixaram de ter diversos problemas e com isso a igreja ensina que tu não deve roubar, não deve matar, não deve falar mal das pessoas, não deve brigar, né? Então, com isso, a igreja faz um controle social. Algo que o Estado não alcança. Por exemplo, falando de Porto Alegre, onde eu moro, lá tem alguns, vamos chamar de morro, né? Lá tem morro, lá tem comunidades, que o vereador não vai lá dizer para eles, aí é o Estado, não vai até lá dizer assim, olha, tu não pode fumar crack, que isso aí faz mal para a saúde, né? Vai te matar os neurônios, tu vai ficar, né, desleixado, e se o vereador for lá falar isso, vai até apanhar, né? Mas não vai o vereador, não vai o prefeito lá fazer isso. Perfeito. Não vai nem o Estado, não vai. Nem o governador e nem o presidente. Agora a igreja vai até lá, inclusive monta uma igreja lá dentro. E aí dessas comunidades, quantas pessoas dali, digamos ali, uma igreja dentro de um morro ali de Porto Alegre, que tem 1000 membros dentro de uma igreja, de algumas congregações. Desses 1000 membros, quantos não foram assaltantes de banco? Quantos não foram assassinos, não foram psicopatas porque estão ali? Alguns acham até perigoso eles andar com a Bíblia embaixo do braço social. Alguns acham que isso é um perigo para a sociedade. Não, o perigo era se ele não fosse cristão, se ele fosse uma pessoa com aqueles transtornos. Por quê? Porque Emile Durkheim, um sociólogo, disse que nós somos produtos do meio.
Certo. O meio que nós vivemos é o que nos transforma e nos molda. Alguns dizem que nós somos o reflexo das 5 pessoas que mais entramos em contatos. Tu acaba ficando parecido de tanto falar. Para que o ouvinte entenda, se você anda só com fofoqueiro, será fofoqueiro. Se você anda com gente que não faz fofoca, você não fará fofoca. Se anda com 5 fofoqueiros, vai ser o 6º. Se anda só com... exatamente. Então, se tu anda com pessoas com má conduta, tu será uma pessoa de má conduta. Se tu anda com pessoas de boa conduta, terá uma boa conduta. E os nossos pais, antigamente, né, diziam que existia um ditado. Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Esse é um ditado antigo aqui em Butiá que nós temos. Mas o que ocorre? Aqui em Butiá mesmo, tem um cidadão aí que eu conheço, que hoje ele é cristão, que se tu passasse por ele na rua há uns tempos, eu sei o nome completo dele, mas eu não vou falar para não expor, né? Hoje ele está numa igreja evangélica, né? Com uma boa conduta, né? Se tu passava por ele antigamente, com o tamanho daquele cabelo dele, assim, com aquele barbão, né? Do jeito que se vestia, e extremamente entorpecido e drogado, jamais um vereador passaria por ele, ou um governador dizia, esse aí vai ser um cidadão de bem um dia, esse aí vai ser um cristão. O governo não consegue fazer essa transformação. E algum louco de Bíblia, algum louco aí, foi falar com ele, e ele aceitou a Jesus, se converteu, né? Deixou as drogas, ele era usuário de droga, ele e a esposa dele, né? E hoje tem uma família com uma boa conduta. Então é um trabalho que as igrejas fazem para o Estado, que o Estado não alcança. Por exemplo, pessoas que deixaram, que talvez seriam bandidas, seriam psicopatas, teriam se suicidado. E aí o que acontece? O cristão, ele transforma, a igreja transforma a pessoa, molda o caráter da pessoa, porque tu é produto do meio. Tu anda com pessoas de bem, né? Tu ora a Deus, tu tem uma comunhão com Deus, só fala em coisas boas, em ajudar as pessoas, tu vai se tornar uma boa pessoa. E aí isso é um trabalho que só as igrejas evangélicas fazem. O Estado não tem, o Estado tenta aí com psicologia, tenta com assistente social, não alcança isso. Tem muitos lugares aí em Porto Alegre, por exemplo, ali no centro eu vejo, no centro de Porto Alegre, ali eu vejo por vídeos ali pela FAAPS, voluntários ali, muitas pessoas indo doar sopão e comida e cobertor, igrejas fazendo isso. Tu não vê a prefeitura e ali doar sopão na madrugada, eles vão dizer, eu não vou me misturar com essa gente e tomar uma facada. E a igreja faz. Então o Estado, entendendo a importância que é da igreja como regra de controle social, não controle político, como alguns sem vergonhas estão fazendo, né? Não como controle político e manipulador, como alguns estão fazendo, mas controle social, de boa conduta, de bom caráter, entendeu? Então o Estado, ele entende que esse trabalho, ele é um trabalho para o governo. Porque aí está ensinando a não roubar, não matar, não brigar, não roubar, não fazer coisas assim. Está ensinando. Então, nada do que mais justo o governo não cobrar tributação, porque eles fazem um bom trabalho para o governo. Entendeu? Não que trabalha para o governo, mas ele faz um trabalho que o governo não poderia fazer. E não consegue fazer. Não consegue nas vias normais. Então, com isso, há essa imunidade tributária. É por isso que o governo presenteia os templos religiosos, porque, na verdade, a Constituição, essa imunidade, ela nasceu para a Igreja Católica. Certo. Não nasceu para a Igreja Evangélica. Mas com a Constituição de 88, o direito é isonômico, ou seja, todos iguais perante a lei, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, tudo é igual. E aí quando a Constituição disse templo religioso, aí abriu o leque. Foi o que eu falei, aí vai para as igrejas evangélicas, vai para o budismo, vai para o espiritismo, qualquer templo tem imunidade tributária. Talvez quem é de uma outra religião, eles achavam que essa imunidade era só para a igreja. Não, é qualquer templo de culto. Seja até para a maçonaria, porque é templo de cultos, é Rosa Cruz, é Illuminati, é qualquer coisa, é um templo, tem imunidade tributária. Tanto na tributação IPTU, ITBI,
como também no IPVA, qualquer tributação, imposto de renda. Então, tendo essa Constituição de 88, essa modalidade da igualdade, quando falou templo de culto, deu culto, tem imunidade. Isso é tão importante que as pessoas saibam, porque assim, naturalmente, doutor Alex, as pessoas elas não têm o hábito de conversar sobre esses assuntos. Sim. E até aproveitando o gancho que o senhor deixou a respeito de nós somos o produto do meio que nós Sim. vivemos, quando nós não trabalhamos esses assuntos, eles vão caindo no esquecimento e acabam entrando na ignorância. E aí as pessoas acabam não se preocupando, Sim. achando que se não falar sobre o assunto, ele vai deixar de existir. Sim. Mas ele é muito importante, tem que ser falado. E aproveitando do que o senhor disse, que realmente é importante ter cuidado com essa questão da linguagem, para você, pastor, para você aí, obreiro de igreja, talvez o seu pastor ainda não tenha, você sabe, é próximo do pastor, ele não tenha conhecimento, entre em contato conosco, entre em contato com o Dr. Alex Grotti, o número do escritório dele vai aparecer no início e na tela aqui do programa. Hoje é ao vivo. Hoje, é verdade, hoje é ao vivo. Hoje é ao vivo. A gente está tão desacostumado com a ideia do ao vivo, mas isso é importante, a gente está desenvolvendo bem o assunto. Então é muito importante que você se preocupe com esses assuntos, porque é o dinheiro do sagrado, é o dinheiro da igreja. E isso precisa ser tratado, porque as pessoas têm uma ideia de que eu não vou dar dízimo. Isso que o senhor falou foi extremamente importante. No Brasil a gente tem uma ideia equivocada, por conta de os mercenários da fé fazem com que as pessoas coloquem todos os pastores na vala dos comuns. Exato. Existem homens sérios, existem homens que fazem um trabalho magnífico pela sociedade. Então é muito importante que a gente fale sobre esses assuntos. Mas, doutor Alex... É que nem o da política, assim como tem o doido do Silas Malafaia, os outros pastores não tem nada a ver com Silas Malafaia, que é doido. Exatamente. Entendeu? Está sempre com raiva, com ódio. É doido, entendeu? Então, aí as pessoas, quando pensam no pastor, vê Silas, acha que todo mundo é igual. Não. Nós, por exemplo, não somos admiradores do Silas Malafaia, não gostamos do péssimo comportamento que ele tem, já foi um bom obreiro no passado, se corrompeu na política aí, e hoje é um doido, né? Dá para dizer que é um doido. Mas, num trabalho que a igreja faz, quando eu falei que não para o controle político, mas para o controle social, que jeito? Onde a igreja faz um trabalho que o Estado não alcança fazer. Uhum. Então, por isso que o Estado, quando se diz Estado, eu estou falando governo federal. O Estado, ele faz essa, que alguém pode entender com isenção, mas é imunidade tributária. Sobre a questão da regularização dos terrenos, pode que alguém escutou e, tanto faz como tanto fez, mas pode ter algum pastor que, nossa, eu posso perder o terreno da igreja lá, e eu não sabia, é verdade, o seu José lá nos deu de boca e já morreu. Eu não sabia, eu achei que passou de 5 anos, eu fiz o uso capião. Então tem que ter um processo de uso capião, tem que ter. Sim, tem que ter, pode perder. Agora, as pessoas não têm conhecimento sobre essa situação. E nós, irmão Alex, de causa, nós soubemos que em Butiá tem igrejas com terreno não tão regular. Que ganharam, porque o que nós estamos falando é conhecimento de causa, não é? Nós não estamos chutando assim, a situação. Nós soubemos que tem muitas igrejas evangélicas na região carbonífera e Porto Alegre não é diferente não. Porto Alegre também tem isso aí, que está no nome de um antigo, digamos, membro que já faleceu e a igreja acha que fez uso capião, de boca também, não entrou com uma ação, não regularizou, e isso pode gerar um problema. Pode gerar um problema, se o filho vir a requerer o herdeiro, o neto ou o sobrinho, ele vai levar porque a lei protege o proprietário, é o direito de propriedade. Não registra, não é dono. Como resolver isso? Regulariza a igreja, anda de bem com a lei, né? Porque o que acontece? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Mas aí estão falando, de César era tributo, então dizendo que aqui é imune à tributação. Por isso já houve uma explicação por que no Brasil tem essa imunidade. Outros países não têm. A Alemanha não tem. A Europa não tem. Lá é descontado em folha. Tu quer ou não quer, vai na igreja, não vai na igreja, é outra religião, é descontado. Entendeu? E aqui no Brasil não. Aqui nós temos essa faculdade de doar dinheiro ou não doar dinheiro. E a questão dessa imunidade tributária é justamente esse bom trabalho que a igreja faz. Porque o que acontece? Muito, tu citou esses pastores televisivos aí que tem aí pedições de dinheiro aí, que estão ricos, a gente sabe que tem aí e ninguém quer tapar o sol com a peneira. Mas existe muitos pastores de bom caráter, existe pessoas, nós conhecemos aqui em Butiá mesmo o trabalho de muitos aí que fazem um excelente trabalho, que têm um bom caráter, que têm um bom coração e não tem nada a ver com esses pastores picaretas. Então, para ajudar esses pastores que querem ter uma boa conduta, querem ter um bom, digamos assim, procedimento na sociedade, precisa ele estar dentro da lei, precisa ele estar regularizado. E errado é a igreja estar desregularizada, a igreja não ter o alvará de funcionamento, isso que é errado. E a igreja não passar o terreno para o nome dela, isso que é errado. O correto é andar conforme a lei manda. Vocês viram o quão importante é termos o conhecimento? A Bíblia diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E nós trouxemos o Dr. Alex Grotti aqui para nos esclarecer a respeito disso. Então você, mais uma vez, eu insisto, você, que é amigo, vou te levar para esse assunto aí para ele tomar um fôlego para daqui a pouco nós seguirmos. Diretor, quantos minutos nós temos a mais? 20. Muito bem. Então é o seguinte, olha, você que está nos assistindo, você pode estar se perguntando da seguinte forma, olha, como que a gente faz então para colocar em ordem, raciocinem comigo, Dr. Alex, vamos fazer essa pergunta para ele. Vamos criar uma cena, vamos dizer que lá eu sou pastor há tanto tempo e eu tenho lá uma igreja, eu tenho lá 10, 15, 20 membros e eu ainda não tenho estatuto. O senhor poderia nos explicar a importância de como que faz para construir o estatuto, o que o estatuto é para uma igreja? O senhor podia nos explicar? Basicamente, nós temos 2 minutos, né? Isso. Vou tentar em 2 minutos. 22? Nós temos baixo, tá, 22. O nosso diretor hoje está falando baixinho aqui, né? Eu entendi como 2. Mas, pastor Alex, nós, para pegar o gancho da regularização de terrenos, conta bancária, precisa-se, primeiro, se o pastor passa o terreno para o nome dele, pessoa física, não tem isenção tributária. Vai pagar IPTU? Vai pagar IPTU, vai pagar ITBI para transferir, não tem isenção tributária. Vai pagar imposto de renda se está indo na conta dele, o dinheiro. E se não pagar o imposto de renda, a malha fina vai pegar ele mais cedo ou mais tarde, ele vai dever 1 milhão aí e depois vai dizer que é o capeta, né? O capeta é ele que não regulariza as coisas. Mas voltando ao assunto, o que acontece? Primeiro precisa se registrar uma igreja para regularizar o terreno. Estamos falando de terrenos hoje. Precisa se regularizar uma igreja. Para regularizar uma igreja, precisa abrir um CNPJ na Receita Federal, né? Então, o que ocorre? Para abrir um CNPJ na Receita Federal, para ter o número do CNPJ, para regularizar a igreja, para passar para o nome da pessoa jurídica, para o nome da igreja, precisa-se criar esse CNPJ. E para criar esse CNPJ tem o passo anterior que tu perguntou, que é a criação do Estatuto da Igreja, onde o Estatuto da Igreja é a vontade dos membros. E aí não vou poder me ater hoje, porque assim, existe igreja de molde episcopal, de molde congregacional, então depende muito da regra dos moldes de liderança da igreja, que hoje não dá tempo de falar sobre isso.
Mas criado o estatuto, e o estatuto, quanto menos pessoas tiver no estatuto, melhor. E aí eu falo para aquele pastor que está nos escutando que pretende regularizar a igreja. Não existe um número mínimo. Tem que ser 4, tem que ser 5, tem que ser 10. Quanto menos pessoas tiver no estatuto, melhor. Até com 3 pessoas tu abre o estatuto. Presidente, pastor, vice-presidente pode ser esposa, né? E secretário, tesoureiro pode ser alguma outra pessoa. Depois, com o futuro, com o passar do tempo, pode ampliar. Eu digo para registrar. Registrou o estatuto. Aí alguém diz assim, não, aquele pastor que quer a bênção só para ele. Não vou pagar advogado. Vou eu mesmo fazer o estatuto, vou olhar no Google, vou copiar da igreja tal. Sem a assinatura do advogado, ele não registra. Perfeito. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, mas eu pago, faz mais barato porque eu mesmo fiz o estatuto. Será que esse estatuto está bem costurado com o que aquele pastor precisa para uma segurança jurídica dele, da igreja? Será que está bem editado? Então melhor que o advogado faça. Vou pagar para o contador fazer o estatuto. Se o contador é cristão, pode ser que ele entenda alguma coisa. Mas se você pagar para o contador fazer o estatuto, vai ter que pagar um pouquinho a mais, porque não é com a assinatura do contador. Ele vai ter que terceirizar para ele vai ter que assinar. Aí tu vai pagar a mais para ele pagar um pouco para o advogado. Então direto no advogado, porque a competência para fazer o estatuto é do advogado. Isso são, digamos assim, é pertinente ao advogado fazer isso, o estatuto. Precisa, sem a assinatura dele, não há essa regularização. Depois, estando regularizado, ali no cartório, aí o segundo passo é a criação do CNPJ, que pode levar quase um mês para a Receita liberar. Tem que ver a viabilidade, tem que ver se o nome não conflita com outro nome igual, coisa e tal. E aí, saindo o CNPJ, o cartão CNPJ, aí sim, já existe uma pessoa jurídica. Aí com esse cartão CNPJ tem um nome jurídico da igreja, aí é que pode passar o carro para o CNPJ, pode passar o imóvel para o CNPJ, né? E aí quem é o comprador é a igreja, então a igreja não vai pagar o ITBI para fazer, né? A igreja não vai pagar o IPTU, né? Do imóvel e nem o IPVA do carro. E também, para abrir uma conta bancária, hoje se tem as contas digitais. Eu mesmo uso contas digitais, eu não pago dinheiro para banco físico, porque não precisa banco físico, eu ia ter que ir lá tirar o dinheiro ainda no banco. Então tu coloca, não paga o imposto de renda. Então o primeiro passo é o CNPJ, a regularização do CNPJ, para depois regularizar todos os bens da igreja, digamos assim, para ficar protegido. Gente, nosso programa está se encaminhando para o final. É uma pena, porque, olha... Passou rápido, né? Passou muito rápido, que é um assunto muito delicioso de se falar. Mas eu quero puxar uma brasa para o seu assado, doutor Alex. Eu vou dar um conselho. Vou dar um conselho como pastor. Mesmo que você tenha conhecimento, não queira entregar na mão de um contador, mas queira procurar um advogado, eu te aconselho a procurar o doutor Alex, porque é importante, viu? É importante que na hora da construção do estatuto você tenha o acompanhamento de um advogado que seja cristão, para que ele entenda a necessidade daquela igreja. Então assim, fica a dica. Nós estamos aí à disposição de vocês, aqueles que quiserem entrar em contato conosco. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso você colocar isso em ordem. Bom, vamos encaminhar para o final desse programa. Eu quero orar por você rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a todo irmão e toda irmã que está nos assistindo agora. E quero profetizar toda sorte de bênçãos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Doutor Alex, muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo.